Fala, meus consagrados! Vocês estão bom? Bem-vindos ao canal Crujalenses, eu sou o Gustavo e depois de um longo e tenebroso inverno vamos falar de Campeonato Brasileiro. Meus amigos, já tem jogo hoje, mas o jogo que nos interessa é amanhã, 20 horas e 30 minutos no Gigante da Pampulha, no Mineirão. Cruzeiro e Grêmio, partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão aí exclusiva do Premier. O Cruzeiro é o vice-líder da competição, 24 pontos, mesmo número de pontos do que o Flamengo. O Cruzeiro tem um jogo a mais, mas pode terminar a rodada na liderança, caso vença o Grêmio e o Flamengo tropece diante do São Paulo lá no Maracanã. O Grêmio é o 11º colocado, o Grêmio do Mano Menezes, né? É o 11º colocado na tabela de classificação e antes da pausa empatou com o Corinthians por 1-1 lá na Arena do Grêmio. O Grêmio vem oscilando na temporada, perdeu o Campeonato Gaúcho para o Internacional depois de alguns anos seguidos de título. O Grêmio acabou sendo derrotado pelo Inter nessa temporada. Também não está mais na Copa do Brasil, foi eliminado na fase passada pelo CSA, aquele mesmo, é o CSA mesmo, eliminou o Grêmio, né? Foi lá na Arena do Grêmio e eliminou o Grêmio depois de vencer o primeiro jogo em Alagoas. A equipe segurou o empate em Porto Alegre. Vamos lá para o campinho, galera, vamos ver o que os dois treinadores podem fazer nas escalações para essa partida. Começando aqui com o Grêmio. O Grêmio deve vir com Thiago Volpi no gol, aquele mesmo de São Paulo. Gustavo Martins, ele é zagueiro de origem, né? Vem jogando improvisado aí, pois os outros laterais do elenco do Grêmio, os outros dois laterais estão lesionados. O Grêmio vem sofrendo aqui com lesões na lateral direita. E o Gustavo Martins deve ser improvisado aqui no setor amanhã. A dupla de zaga: Gemerson, aquele mesmo, o artilheiro Gemerson, e o Kahneman, que foi desfalque do Grêmio no jogo passado, da Recopa Gaúcha, mas já deve estar à disposição aí do Mano Menezes para esse jogo de amanhã. E o Lucas Esteves deve ser o lateral esquerdo aqui. O titular da posição é o Marlon, mas emprestado pelo Cruzeiro. Tem cláusula no contrato que impede a atuação do lateral esquerdo aqui e o Lucas Esteves deve ser o escolhido. No meio-campo, Alex Santana agradou muito na estreia dele no jogo da Recopa Gaúcha do meio de semana. Deve se manter aqui como titular na volância. Ao lado dele, o Grêmio vai ter a volta do Vila Sante. Vila Sante também voltando ao time depois de ter sido desfalque nesse jogo do meio de semana. Cristaldo fechando aqui o meio-campo. No ataque, Alisson. Esse menino aqui vem se destacando muito no time gremista. A imprensa gaúcha, junto com os torcedores do Grêmio, acreditam que ele pode ser a próxima grande venda do time gremista. O Amuzu e o Bright White, que também volta ao time gremista depois de se recuperar de lesão. Já o Cruzeiro deve ir com a base do time que está quase que na ponta da língua de todo torcedor, né? Cássio no gol. William, que ele parece ter realmente tomado a posição do Fagner novamente. William na lateral direita. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Vidalba. E o Kaique fecha a defesa na lateral esquerda. Meio campo, Lucas Romero. Christian volta depois de ter cumprido suspensão no polo aquático contra o Vitória. Já tem 30 dias esse jogo, né? Já tem mais de um mês desse jogo, mas o Christian não jogou. O Christian estava suspenso contra o Vitória. O Eduardo, aquele dia, entrou no seu lugar, foi expulso, não joga amanhã, cumpre suspensão também. E aí o Christian deve voltar aqui, deve voltar para o seu lugar. Lucas Silva e Matheus Pereira fechando o meio campo. No ataque, Caio Jorge. E aqui eu deixei em branco porque particularmente eu tenho uma dúvida, né? O Wanderson, durante os amistosos lá no Espírito Santo, o Wanderson não teve a disposição, né? O Wanderson acabou treinando separado, sentiu uma lesão e não teve a disposição, não ficou à disposição do técnico Leonardo Jardim. E o Marquinhos ganhou a oportunidade, né? Não convenceu, né? Não foi aquela atuação de brilhar os olhos, mas
por essa questão do Wanderson ter ficado de fora desses amistosos, ter perdido essas sessões iniciais de treinamento, eu não me surpreenderia aqui se o Jardim começasse com o Marquinhos e não o Wanderson no ataque do Cruzeiro ao lado do Caio Jorge. Como não poderia faltar, palpite. Cruzeiro 2, Grêmio 1. O Caio Jorge vai abrir o placar no primeiro tempo. O Grêmio vai empatar no início do segundo tempo. E lá o jogo contra o Flamengo, o Gabigol vai entrar no segundo tempo. Vai fazer o gol da vitória do Cruzeiro. Um empatezinho do São Paulo contra o Flamengo no Maracanã. E se Deus quiser, a gente termina a rodada na liderança, no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo, galera. Comenta aqui embaixo aqui. Placar. Quem vai fazer os gols. Não esquece aí também, deixar o like. Se eu não falar, você não faz, né? Então vai lá. Para aí, deixa o like, clica aí no likezinho também. E não esquece também, por favor, de compartilhar o vídeo naquele grupo de amigos cruzeirenses seus. Tá falado, galera? Um abraço, valeu e fui!